O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com suas lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco deste óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e também para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, os textos de hoje, principalmente o Santo Evangelho, com essa parábola que Jesus fala dessas 10 noivas, né? Que vão ao encontro do noivo, com suas lâmpadas, com seu óleo, simboliza um pouco a nossa expectativa, a nossa vida de filhos e filhas de Deus. Também é um constante aguardar na fé, né? A parábola de hoje, das 10 jovens, elas dizem um pouco a respeito de cada um de nós. O texto do Santo Evangelho fala que das 10, 5 eram previdentes e as outras 5 eram imprevidentes. Ou seja, 5 eram prudentes, sábias, e as outras não. E esse ir ao encontro do noivo que vem, e elas não sabem se ele vai chegar às 10 da noite, à meia-noite, às 2, às 3, de madrugada, Então, enquanto esperam, vejam, esperar na fé, esperam com as lâmpadas acesas e não dormindo. É como hoje, nós esperamos, nós aguardamos a vinda de Cristo. Jesus disse que voltará, o noivo virá, e nós devemos estar preparados, nós devemos estar prontos, nós devemos estar com as velas acesas. Então é um aguardar na fé, é um esperar na fé, e como nós não sabemos o dia nem a hora, nós precisamos, as previdentes levaram o óleo de reserva. Eu fiz um exemplo na capela. Imagine que você tem uma estrada deserta para percorrer, 500 quilômetros, e você vai entrar naquela estrada depois do almoço. Tem 500 quilômetros para fazer, mato dos dois lados, e nesse trajeto de 500 quilômetros não tem nenhum posto de gasolina, não tem nenhuma casa, nenhum restaurante. E você deve atravessar esta rua, à noite provavelmente, vai ser com certeza, com o teu carro. Qual é a primeira coisa que um bom motorista
inteligente fará. Se ele tem que atravessar uma rua 500 quilômetros, não tem nada, nenhum socorro, o que ele deve fazer? Diga. Abastecer o carro. Se ele não colocar gasolina, não encher o tanque, é bem provável que depois da metade da estrada, ele ficará no meio da rua, sem socorro, sim ou não? Com certeza. Se ele tivesse sido previdente, esperto, poxa vida, eu tenho que calcular um caminho longo, e o meu combustível dá para fazer 200 quilômetros e eu tenho 500. Faltou um pouquinho de sabedoria. O evangelho de hoje, com esse exemplo, Jesus usou parábola e o padre está usando um exemplo, simboliza exatamente aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos estar sempre preparados, devemos estar sempre pronto, O óleo aceso, a lâmpada acesa e o óleo é esse esperar na fé, nessa incerteza no sentido que nós não sabemos nem o dia nem a hora, se o Senhor vai chegar, Jesus disse que nós devemos estar sempre prontos e com as velas acesas, mantendo a chama da fé, a chama do amor, a chama da caridade, da esperança. E o noivo, no evangelho, ele se identifica com o quê? O noivo é Cristo, o Cristo que vem. Numa altura do texto diz que elas, como o noivo estava demorando para chegar, elas dormiram, mas dormiram com suas velas acesas. E enquanto que estão com as velas acesas, o óleo vai terminando, o óleo vai acabando, Então é preciso ter a reserva. E diz que lá pela meia-noite, na madrugada, alguém disse: o noivo está chegando. Aquelas que estavam prontas e preparadas foram ao encontro, tinha a vela acesa. As que não haviam levado o óleo de reserva, estava se apagando, e pediram emprestado: dai-lhe um pouco do vosso óleo. E elas disseram: é melhor vocês ir por aí comprar, porque se nós dermos do nosso óleo, vai faltar para nós e para vocês. E diz que o noivo chegou, o noivo é Cristo, quem estava pronto e preparado entrou, e a porta se fechou. Enquanto as outras foram buscar e voltaram, a porta se fechou, o noivo entrou. Aqui é a imagem do céu, ou o fim da nossa vida, Quando nós fecharmos os olhos, não adianta bater mais na porta, O tempo de bater na porta, o tempo de procurar, lembra a imagem? Buscai a porta estreita, Então nós podemos associar isso. Então a liturgia de hoje, ela nos lembra exatamente isso. São Paulo, na segunda leitura, a carta aos Tessalonicenses, tem uma passagem bonita. Ele fala assim: irmãos, nós não queremos deixar ninguém na incerteza, nem na dúvida, com relação aos mortos, para que vocês não fiquem tristes, como os outros, como aqueles que não têm fé, como aqueles que não acreditam, Se Jesus morreu e ressuscitou, e todos nós sabemos, Jesus morreu e ressuscitou, a nossa fé está baseada nessa certeza de fé, O Cristo, Jesus morreu e ressuscitou, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo todos aqueles que no Cristo adormeceram, e nos fará entrar na sua glória. Então eis aqui a certeza da vida eterna para aqueles que adormeceram, para aqueles que morreram em Cristo. E no final vai dizer que Deus virá com seus anjos, e os mortos ressuscitarão,
em primeiro lugar, aqueles que morreram em Cristo. E depois, nós, os vivos, seremos arrebatados para o céu. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que em vida, porque Jesus, quando virá na segunda vinda, ele não falou o dia nem a hora, nós estaremos no mundo como hoje, vivendo. Não sei se eu, você ou nós estaremos aqui, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou: orai e vigiai, estai atento, estai pronto, estai preparado, pois a qualquer dia, mas mesmo que ele não venha, a morte vem, e ela também não manda recado, ela não avisa, né? Não diz que dia vai ser. Então por isso que nós temos que estar sempre como aquelas 5 previdentes, prudentes. Então é um viver na fé, ter Deus sempre ao meu lado, manter viva a chama da fé. E como é que nós alimentamos? Se lá na passagem a vela se mantém acesa com o óleo de reserva, a nossa vida cristã, ela se mantém viva, a vela, a chama não se apaga se eu me alimento da palavra de Deus, se eu vou na missa, se eu comungo, se eu confesso, se eu sou uma pessoa boa, se eu me alimento de Deus, se a minha vida está para Deus, se eu me abro para Deus e para o Espírito Santo. Esse é o óleo, podemos dizer, que nós precisamos ter sempre de reserva, para que quando o noivo vier, não nos encontre dormindo, porque se ele nos encontrar dormindo, nós vamos bater e diz: não sei de onde sois, né? Então o tempo de buscar a Deus, o tempo de ir ao encontro do noivo é aqui e agora. Ele está vindo ao nosso encontro, ele se oferece a nós todos os dias, na sua palavra, na mesa da Eucaristia, na caridade, no amor, na bondade. Então os textos de hoje é um chamar a atenção para viver em Deus e não sem Deus. Nós vivemos num mundo que vive muito sem Deus. Muitas pessoas vivem como se nunca fosse morrer, né? E tem um santo que diz o contrário: viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida. E se Deus me chamasse hoje, por exemplo, eu estaria pronto com a vela acesa? Ou talvez eu vou bater tarde demais? Então peçamos ao Senhor essa sabedoria para estar sempre prontos, disponíveis, sermos prudentes, não insensatos. Não podemos dormir na fé. Nós temos que aguardar na fé, mas não dormindo, estando vivos, acesos, espertos para Deus, assim como a gente é esperto para o mundo, para conquistar as coisas do mundo, nós devemos usar a inteligência também para buscar as coisas de Deus, tá bom? Então é isso que hoje os textos nos ensinam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.